Boa noite a todos. Nós vamos iniciar nosso encontro desta terça-feira. Hoje quem traz a mensagem da noite para nós é o nosso irmão Gilvan. E eu queria agradecer a presença de todos, principalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez na nossa casa, que sejam bem-vindos. Lembrando que sempre às terças-feiras, às 20 horas, nós temos a palestra e em seguida aplicamos o passe, certo? E nós temos alguns trabalhos na nossa casa também, que quem tiver interessado, depois é só procurar qualquer um de nós que está com o jalequinho verde para nós passarmos mais informações, né? Por exemplo, né, nós temos o atendimento fraterno, que é um atendimento particular, né, das pessoas que têm alguma necessidade em conversar de algum assunto particular, muito íntimo, ou algum problema que está atravessando. Então essa pessoa vai ser atendida por uma pessoa da casa, já designada para isso. Esse atendimento é agendado, certo? Esse agendamento é feito na livraria, tá? Mas você pode procurar mais informações a respeito, tá? Temos outros trabalhos na nossa casa também, como cursos e outros, tá? Eu gostaria de lembrar também que o próximo domingo é o quarto domingo do mês. E como todo quarto domingo de cada mês, fazemos a vibração pelos antepassados. É um encontro que nós temos com os nossos entes queridos, que já partiram, que não estão mais no mundo físico. Não é um trabalho de incorporação ou psicografia, nada nesse sentido. É uma vibração. É um encontro onde vamos relembrar os nossos entes queridos, vamos nos abraçar, vamos matar a saudade, tá? Essa vibração começa às 8h30 da manhã e às 9 da manhã já terminou, tá? É aberto a todos estão convidados. Estaremos aqui mesmo nesse salão e quem quiser vir, se puder ou quiser trazer uma flor branca, fica à vontade. Essa flor será energizada e depois nós poderemos levá-la para casa, ok? Para levar essa energia para dentro da nossa casa, tá bom? Eu vou pedir a todos que procurem se recolher. Vamos fechar os nossos olhos, respirar com calma, profundamente, descruzar os nossos braços, as nossas pernas. Vamos sintonizar os nossos anjos guardiões, agradecer a esses nossos irmãos o auxílio, o apoio que nos dá, agradecer aos mentores da casa, Dr. Hugo, Vovô Francisco, Corrente Indiana de Irmão Cari, que são os responsáveis pelos trabalhos aqui realizados. Agradecemos a eles, pedimos a eles o auxílio para que possamos compreender da melhor maneira possível a mensagem que nos será transmitida nesta noite. E também pedir a eles que auxiliem o nosso irmão na condução dessa mensagem. Agradecemos a eles, elevamos os nossos pensamentos, agradecemos a fraternidade dos higienistas, dos socorristas e dos vigilantes, que são os espíritos que fazem a higiene energética, a limpeza energética, a vigia energética do ambiente, para que influências negativas não permaneçam no ambiente e possam, dessa maneira, interferir nos trabalhos aqui realizados. Agradecemos a eles e humildemente pedimos a eles que, se possível, leve esse auxílio até os nossos lares. Então eu peço a cada um que mentalize a sua casa, portão, porta de entrada, vamos entrando em nossa casa, vamos caminhando por dentro da nossa casa, passeando em cada ambiente, em cada cômodo, vamos visitando a nossa casa, principalmente aquele ambiente em que nos encontramos com mais frequência. Pedimos então a esses irmãos que façam essa limpeza energética do nosso lar. Agradecemos a eles, retornamos até aqui, elevamos ainda mais os nossos pensamentos, agradecendo aos espíritos superiores, aos bons espíritos, agradecendo a Maria de Nazaré, nossa mãe, mãe de Jesus, que sempre nos recebe de braços abertos, e junto com ela e toda a espiritualidade, vamos até a presença de Jesus, nosso irmão maior. Agradecemos também a ele todo o ensinamento que nos deixou de como podemos perdoar, de como podemos amar. Agradecemos a ele todo o Evangelho. E com Jesus e toda a espiritualidade, elevamos o nosso pensamento ao Pai Criador e agradecemos pela vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Obrigado. Boa noite, irmãos e irmãs. É sempre uma noite auspiciosa para mim, a gente dividir, compartilhar a experiência, né, a investigação, a busca que a gente empreende no sentido de análise do processo nosso de autoanálise. É sempre um processo de autoanálise, é sempre uma busca interior que nos leva ao conhecimento, a um outro nível de consciência e percepção da realidade. Não há outro caminho. E revendo a introdução sobre o tema de hoje, que são chakras, centros psíquicos, eu estava vendo sobre o corpo mental, que foi o último corpo que a gente tratou. Nós falamos de ectoplasma, duplo etérico, falamos do psicossoma ou perispírito, e por fim o corpo mental, que é o corpo mais sutil, de forma ovaloide, que é o nosso ágape em termos de ascensão, né? De encontro consigo mesmo. É o encontro do eu superior, né? Do ego, do eu inferior com uma dimensão cósmica, uma consciência, eu diria, crística. Quando a gente pode falar de Cristo, a gente tem que falar de uma consciência crística, de uma consciência cósmica. E é o corpo mental. E a sese que se faz a esse nível de consciência, que, ou seja, através da mediunidade ou através do animismo, que é através da meditação. O animismo é um desdobramento, invariavelmente há auxílio espiritual. Há algumas correntes que evocam que o animismo não tem influência, até não admitem entidades espirituais no auxílio, né? Mas me parece, pelo que eu vejo, que é um paradoxo quando eles pensam dessa forma, né? Tenho muita experiência nisso, aliás, e vejo que há um paradoxo, porque ao mesmo tempo evocam mestres cósmicos, hostes celestiais, e não admitem que entidades espirituais estão nesse auxílio de desdobramento. Mesmo porque no plano de outra dimensão, quarta dimensão, se a gente consegue chegar no processo de meditação nessas outras dimensões, nós precisamos de auxílio espiritual, porque nós vamos ser fartamente bombardeados por entidades inferiores, né? Então, os chakras ou vórtices de energia serão tratados em torno de 7, os principais. São muitos os chakras, esses vórtices, mas os principais, os grandes vórtices ou centros psíquicos, né? Localizados no duplo etérico, são responsáveis pela transformação e distribuição das energias ao longo dos nadis, termo indiano que se refere a aquelas correntes que têm uma correlação com o nosso sistema nervoso. Aliás, toda a relação é com o nosso sistema nervoso. O chakra seria o plano etéreo, seria a dimensão etérica, né? Enquanto tem uma relação direta com o nosso sistema nervoso. Segundo a filosofia ou a tradição oriental, são os órgãos, são tratados como órgãos da importância transcendental para o equilíbrio energético do ser humano, para a manutenção da saúde e da harmonia biológica, psicológica e espiritual. Esses órgãos de percepção e transmutação das energias extrafísicas são de vital importância para todo aquele que propõe atingir estados superiores de consciência e ou sua evolução anímica. Um complexo sistema, o sistema nervoso, através de impulsos, vibrações e diversas formas de comunicação, e aquelas advindas das intimidades do espírito, são os mediadores dessa também complexa inter-relação.
Esse sistema nervoso, ele pode ser dividido, a gente fala sistema nervoso, mas eles são divididos didaticamente de 3 formas, que é o encéfalo, o cérebro seria, tá? Os plexos e a coluna vertebral. Na verdade, é única coisa, né? A gente, de forma didática, divide em 3 partes, porque no tratamento dos chakras especificamente, nós vamos falar mais de plexos solares, de plexos onde há uma condensação, um aumento de fluxo nervoso nessas regiões, por isso são plexos. E a relação então dessas energias do plano etérico, desses vórtices de energia, de captação de energia cósmica, de energia, de toda forma de expressão energética, na verdade, né? São transmitidas através dos plexos, distribuídas e organizadas, coordenadas para o plano físico através do nosso sistema nervoso. E os plexos é que são os grandes responsáveis por isso, tá? Sendo então os plexos um sistema singular onde circula os fluidos eletromagnéticos vindos do corpo espiritual e do próprio duplo etérico. Sendo que, rememorando, o duplo etérico tem uma relação direta com o ectoplasma. O ectoplasma é aquela energia que é desfeita do nosso corpo físico quando da morte física. Ele se dilui no planeta, é uma energia terrena, né? É uma energia da natureza, é uma energia, por isso a importância da nossa harmonização com a natureza, da nossa harmonização com o alimento, né? Sempre harmonizados com aquilo que nos fornece a energia, o fluido vital. Então não estamos falando só de energia cósmica, de energias que vêm do universo, mas estamos falando de energia da Terra. Estamos falando de uma energia que provém da natureza, que vem dos alimentos. Nós estamos falando de uma dimensão de energia, desde a mais grosseira, digamos assim, às mais sutis do plano cósmico. Os chakras são, em sua contraparte, portanto, etérica, né? Os chakras e os plexos são transdutores das energias, sejam essas energias de natureza cósmica ou qualquer forma como essas se manifestem no universo e seus diversos reinos, né? É uma integração, contribuindo para a integração do espírito com seus veículos de manifestação, o perispírito e o corpo físico. Perispírito, psicossoma, lembram, né? Então a alimentação, né? As energias que alimentam o psicossoma, o perispírito, que é o nosso corpo físico, de forma mais sutil, e o nosso corpo físico são alimentados através dessas expressões de energia, da mais grosseira, do alimento, da natureza, né? E do cósmico. Perdão, estou vendo que tem alguma coisa diferente aqui. As letrinhas estão ficando muito... Desculpa. Consideraremos então os 7 chakras e conforme a atividade ou desenvolvimento espiritual do espírito determinam e essa condição de atividade espiritual e comportamento de cada um de nós determinam as mudanças de tom e luminosidade dos chakras, que variam da cor mais sutil ao infinito na sua vibração. E essas modificações de tons e matizes influem poderosamente, são influenciadas e poderosamente por pensamentos e as emoções. As nossas emoções nós podemos transmutar em sentimentos. Transmutando em sentimentos, ou seja, numa energia mais sutil, numa energia mais, digamos, nobre, né? Que podem ser conscientes ou inconscientes. Assim, o cuidado que temos, que se deve ter com as criações mentais, os estados emocionais, é que estão em direta relação com a atividade das glândulas. Tá? Por isso nós podemos dizer que as glândulas são o espelho do eu. As glândulas são o espelho do eu. Cada um dos chakras está situado numa região de plexo muito importante e tem sempre um centro glandular importante naquela relação mais direta.
A gente vai ver à medida que a gente detalhar os chakras. Tá? Irradiam basicamente 3 cores, o vermelho, o amarelo e o azul. Mas cada chakra desse ele vai ter uma preponderância a mais ou menos de uma cor, conforme a sua frequência vibratória, a sua energia vibratória. Tá? Então vai preponderar mais o azul num tal chakra, o laranja em outro, o verde em outro. Cada um deles já tem uma certa vibração básica. Mas nós, com nossos estados emocionais, nossos pensamentos, à medida que nós plasmamos aqueles pensamentos, nós vamos ou construindo nobres vibrações do nosso ser, ou vamos causando mais doenças e enfermidades a partir da nossa criação mental. Então é a combinação dessas cores que determinam cada chakra a sua cor. A cromoterapia contribui muito para isso, né? Mas a processo de meditação nós podemos buscar a harmonização desses chakras, desses vórtices, a harmonização, tá? Primeiro chakra é o chakra coronário. O chakra coronário se refere à coroa, por isso coronário. É o chakra que nos dá uma dimensão com o divino, que nos liga com a divindade. Tem uma relação direta e é uma glândula minúscula, a pineal, que tem essa referência, ou epífise. Ela fica exatamente no centro do cérebro. Você, no processo de meditação, pode visualizar. Fica no centro do cérebro, exatamente no centro. Um pouquinho mais à frente é que vai ficar a hipófise ou pituitária, que é um outro centro que se refere. Então o centro, talvez mais, todos são importantes, não dá para dizer que esse centro seja mais importante, mas ele tem a nossa relação com a divindade, com as hostes celestiais, a nossa ligação com Deus é através da pineal, ou seja, o chakra coronário. Ele recebe diretamente influência do espírito agindo sobre os outros chakras, embora conserve sua função independente. A matéria mental encontra sua fonte sagrada de manutenção e renovação quando é absorvido e transformado o fluido cósmico e divino. Em matéria psíquica propícia a dinamização do pensamento enquanto difunde seu energismo magnético nas células nervosas, em correspondente transmissão da vontade do espírito. O mais importante do vórtice energético destinado a receber e processar as influências sublimadas dos planos imortais, promovendo a iluminação da consciência. Quando a gente fala de consciência crística, de consciência cósmica, é a iluminação. Deveria ser o desejo de cada um de nós. Eu acho que é um desejo de cada um de nós, ainda que não tenhamos plena consciência disso, é a iluminação. É nos ver livres da dor e do sofrimento. Promovendo a iluminação da consciência, situado para tanto no local correspondente ao superior, na região superior, na dimensão etérica do centro da cabeça. Quando a gente fizer meditação, procura fazer essa inter-relação do centro da cabeça. Cada chakra que você visualizar, visualiza o centro do universo e essa harmonia. Tá? Os ideais nobres elevados encontram aí sua fonte de alimento energético que eleva a alma às manifestações de superioridade espiritual. Superioridade não no sentido de que faz ninguém superior a ninguém. Pelo contrário, aquele que adquire a iluminação, aquele que atinge esse nível de consciência e percepção da realidade, mais compassivo se torna. A compaixão é o ágape desse ser. Não é uma superioridade no sentido de se sentir superior, de se mostrar superior, mas de estar acima do plano mortal, do plano das dores e do sofrimento e de um outro nível de compreensão.
Recebe das dimensões superiores da vida as ideias em forma de intuições, promovendo a ligação do ser humano com os mundos sublimes, de onde se originam todas as manifestações superiores da vida mental. O frontal é exatamente nesse ponto, mas um pouquinho mais à frente da pineal. Da pineal fica a glândula hipófise, é um grãozinho de feijão, ele dá acesso pelo palato, é facilmente acessível, né? Ele fica abaixo de uma região central do cérebro, onde tem o hipotálamo. O hipotálamo, no centro do cérebro, fica entre os dois hemisférios. Tá? Dá para visualizar? Fica entre os dois hemisférios e logo assim, junto do hipotálamo, no centro do cérebro, um pouquinho à frente da pineal, fica então a hipófise, essa glândula. Esse é o sexto centro psíquico ou o sexto chakra, tá? É o chakra frontal. Ele corresponde, portanto, ao lobo frontal e dinamiza as atividades do espírito através dos sentidos, que funcionam como portas abertas às realidades objetiva e subjetiva do universo. Portanto, orai e vigiai. Ficai sempre atento, porque esse chakra ele te dá a abertura, ele é onde você concede abertura para o plano, para a realidade objetiva, para tudo que acontece no mundo exterior. E no plano subjetivo também, ou seja, dos seus pensamentos. Por isso, no processo de meditação, a gente enfatiza que meditação é observação. Meditação é 24 horas, não é só ficar naquele processo de meditação na quietude, onde você vai observar os seus pensamentos, sem julgamento, sem avaliação, sem condenação. Vê a importância de um processo de meditação onde você se torna um observador da realidade. A realidade objetiva é o outro. É o outro que você julga, é o outro que você condena, que você aponta. É o cocôzinho do cachorro que você se incomoda com o mau cheiro. Quando você não se incomodar, não julgar o mau cheiro do outro, você está apenas observando, sem julgamento. Isso é meditação. A gente faz uma comparação grosseira para que vocês não se esqueçam disso. Porque quando julgamos o outro, nós saímos do processo de meditação e entramos numa outra faixa de vibração, onde nós entramos em faixa de vibração com entidades inferiores e abrimos para a realidade objetiva, abrimos para o mundo uma outra dimensão que não é a dimensão do real com R maiúsculo. Sabedoria, ciência e arte, vários pensadores do senso estético da alma são exteriorizados através desse fulcro sagrado, que trabalha diretamente ligado ao psiquismo e às manifestações intelectivas da alma. As glândulas endócrinas são diretamente influenciadas por esse chakra, ou seja, a hipófise ela comanda, o hipotálamo produz alguns hormônios, manda para a hipófise e a hipófise distribui para os outros chakras, ou seja, para as outras glândulas. Seja aqui para a tireoide, paratireoide, seja para o timo, seja para as suprarrenais, seja para as gônadas e os ovários das mulheres, né? Os outros tantos hormônios que existem são produzidos pela hipófise. Em qualquer caso, o tratamento na base da fisiologia espiritual há de se considerar a importância desse centro de vida e energia na disposição que o Criador lhe colocou para o equilíbrio do ser. Tá? O laríngeo, localizado mais ou menos na parte etérica que corresponde à tireoide e paratireoide, tá? Controlando certas glândulas do corpo físico e atuando diretamente no mecanismo da voz. Você vê que todas as glândulas elas têm uma relação com outras também, né? Nunca é uma glândula só, elas funcionam em conjunto, em harmonia, uma comandando, mas todas em harmonia. Ou seja, o nosso ser precisa de harmonia. Quando bem desenvolvido, pode repercutir em fenômenos vocais melodiosos e mais inteligíveis. É importante centro psicofônico da mediunidade quando é expressado através da psicofonia, seja inconsciente ou seja sonambúlica, né? Situação em que o espírito comunicante, muitas vezes o médium, consegue transmitir sua própria tonalidade de voz.
Quando o médium, ao termo incorporação, a gente tem que insistir no entendimento dessas terminologias, que não há incorporação. Muitas vezes a gente fala, até sabendo disso, para facilitar o que há da relação do médium com a entidade espiritual. Uma harmonização. E essa harmonização, ela acontece principalmente com os chakras do plexo solar, da região do plexo solar, da região umbilical, tá? Os outros centros, lógico que participam também. Então é uma harmonização, não há uma incorporação de uma entidade espiritual no outro. Até as obsessões são através de, não diria harmonização, quando são entidades inferiores, né? Não é uma harmonização, né? É uma afinidade eletiva, né? O que acontece quando uma pessoa é obsediada por uma entidade inferior e é uma afinidade eleita. Ela foi eleita para aquilo, entrou em vibração, mas é um processo sempre através dos chakras. Por isso a importância a gente enfatizar da realidade objetiva, do pensamento do outro, das dimensões do outro, não entrar na vibe do outro muitas vezes, né? É através deste chakra que se realizam as manifestações da alma no mundo fenomênico, demonstrando sua capacidade de convivência com as demais criaturas pela comunicação verbal. O cardíaco, situado sobre o coração físico, controla seu ritmo, podendo equilibrar os sentimentos da criatura, auxilia na distribuição e na oxigenação do sangue. Quando bem desenvolvido, costuma transformar em sentimento as emoções. Transformar em sentimentos as emoções. Tocando com suas vibrações as extremidades dos chakras umbilical. Ou seja, aqui é o centro das emoções. Aqui tem uma glândula importante que se desenvolve, muito especialmente, até o início da adolescência, que é o timo. Tá? Aqui é o centro da emoção. Por isso que dói o coração quando a gente se emociona. Porque aqui é um plexo cardíaco importante, né? E o coração, plexo cardíaco, a glândula timo, vê essa inter-relação que linda que é isso se manifestando, transformando aquelas emoções que a gente recebe, transformando em sentimentos nobres e elevando isso para uma outra dimensão de consciência e percepção da realidade. O chakra cardíaco é importante igualmente nas reuniões de ectoplasmia. Ou seja, quando passamos a ter reuniões onde a espécie do ectoplasma vai ser muito útil para a materialização de medicamentos no tratamento dos nossos irmãos. Vê como a relação, a gente tem consciência quando fazemos a posição do nome sobre uma água, quando damos o nosso passe, a mentalização que nós estamos fazendo, a doação que nosso coração está concedendo no momento do passe para o nosso irmão, é o nosso coração, é a nossa vocação, é a emoção, é o nosso sentimento, é o nosso ser que se mobiliza, auxiliados pelas entidades espirituais. É imensamente utilizado em tratamento de entidades endurecidas para irradiação de fluidos amorosos que são direcionados a partir do centro cardíaco dos médiuns em direção à mesma região no espírito renitente. Chakra gástrico umbilical ou do plexo solar. Situa-se ligeiramente acima do umbigo, é responsável pelo metabolismo do processo digestivo, controlando também o sistema vago simpático, o sistema nervoso, tá? O qual recebe influência constante do plexo solar. E o plexo solar, que fica nessa região atrás, ligeiramente à frente da coluna, ele é muito importante, vasto, tem uma relação direta com as glândulas suprarrenais. Entendeu? Novamente, uma glândula direta com as suprarrenais. Quando a gente vai fazer uma prova, fica nervoso, agitado, ansiedade, é o plexo solar que vai para o intestino e desanda tudo. O nervosismo nosso é esse. É o plexo solar que a gente desestabiliza um centro psíquico. Entendeu? A gente desestabiliza um plexo todo, mobiliza um plexo todo. E aí tudo irradia. Tá?
Os espíritos que manifestam através da ligação com este chakra geralmente são os que se encontram com sentimentos de ódio, vingança e ainda em profundo sofrimento, uma vez que esse chakra responde também pelas emoções. Daí o médium sentir a repercussão dos sentidos do desencarnado. Tá? Daí a importância da realidade objetiva. Aqui a janelinha se abre, aqui se abre, aqui escancara, aí você está aberto para o mundo, né? Aí Deus nos acuda. Este chakra pode estar seriamente comprometido naqueles que possuem dificuldades com emoções descontroladas ou conflitos emocionais mais graves. Deve-se aí concentrar então toda a atenção quando do tratamento realizado. O chakra esplênico. Sua função é extremamente importante para manter o equilíbrio orgânico, já que está relacionado à produção do plasma sanguíneo, ao equilíbrio vital e à distribuição dessas mesmas energias vitais pelo corpo. Absorve a vitalidade dos raios solares, transformando-a em magnetismo, para nutrir tanto o duplo etérico como os corpos espiritual e físico. O esplênico também é utilizado nos processos mediúnicos, sendo este chakra o armazenador e processador dos fluidos vitais necessário para o organismo. É evidente o mais visado por entidades vampirizadoras, que através do esplênico sugam as energias da vítima, diminuindo-lhe a resistência, ocasionando também a redução da capacidade de absorção dos fluidos vitalizantes que se manifestam através da energia do Sol, ou prana, né, processada na medida da necessidade do organismo. Tá? Quando se observa a atuação de vampiros ou parasitas através desses chakras, existe a necessidade urgente de terapia espiritual. Pois durante o processo de simbiose pode a infeliz entidade levar a sua vítima ao completo esgotamento psicofísico, causando-lhe o desencarne. Tá? O chakra genésico, básico ou fundamental. Este chakra constitui importante centro energético. Né? Parece que todos são importantes. É o responsável pela metabolização do magnetismo primário de que se utiliza para o desenvolvimento da energia criadora nos processos de cocriação, na manutenção da forma física e na elevação da alma. Infelizmente, 80% de nós somos energia do plexo básico. Nós utilizamos muito mal essa energia, né? Visto o que o mundo está aí, gira em torno do que gira, né? Nós giramos 80% em torno de atividade e vida sexual, não no sentido de sexo, mas de energia sexual, que tem uma dimensão de expressão na nossa vida e em todos os nossos afazeres e nossas atividades. Quando a gente fala de atividade sexual, não é relação sexual, é muito mais do que isso. Através desse chakra que a energia primária chamada Kundalini é absorvida e distribuída conforme a destinação específica, ou seja, ela é um canal de energia extremamente importante onde é absorvida e trabalhada e distribuída para os nossos outros chakras. A yoga tem uma yoga específica para isso, em que eles se trabalham essa energia para que ela atinja esses centros, né? Através dessa energia, desse fulcro importante de absorção de energia. Ela então guarda um forte ascendente sobre o homem, por estar ainda materializado. E mais ou menos dominado por instinto de sua parte menos espiritualizada. Ou seja, quanto mais espiritualizado, mais você se distancia dos arrobos da energia do chakra básico, né? Entendeu? Porque é uma energia muito forte, é uma energia violenta, né? Nós fazemos qualquer coisa com essa energia. Ela enlouquece qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Ninguém está livre dele. A gente se surpreende com seres humanos que convivem com você 30 anos, 40 anos, que faz coisas que você... Não é possível, esse ser humano fez isso.
a gente imaginava altamente espiritualizado, e acontece, porque é uma energia poderosa. Nos intercâmbios mediúnicos obsessivos, espíritos infelizes ligam a esse chakra em processo mecânico, tá? Bastando para isso a intenção de aproximar-se do médium e atuar sobre sua vítima, provocando, no caso, algumas obsessões, intensa atividade no centro genético, com consequente desequilíbrio, inclusive, da função sexual. Tá? Gente, é assim, é para vocês pesquisarem, é para vocês adentrarem no tema, porque faz parte do nosso processo de meditação, faz parte do nosso processo de doação, faz parte do nosso processo de busca interior e conhecimento de si mesmo, de autoanálise, para que a gente entenda o que é, como se manifesta o nosso corpo físico, o que ele precisa, as necessidades nossas, a gente ter conhecimento do nosso corpo. É muito difícil a gente ter essa consciência. Imagina a nível espiritual, no nosso perispírito, né? Como se manifesta, o que está acontecendo no perispírito que a gente possa perceber antes que ele se manifeste no corpo físico. Porque começa lá, começa no corpo emocional, começa nos corpos sutis a doença, a enfermidade. Começa os nossos conflitos, mantém-se pensamento, vão ficando plasmados pensamentos obsessivos vão ficando plasmados e vão interferindo no perispírito e perispírito no corpo físico. Cada chakra vai ter, então, o seu desequilíbrio. Faz parte do processo da meditação a gente ter esse conhecimento. Não é conhecer nossos pensamentos, não é conhecer as nossas mágoas e ressentimentos, nossas dores tão somente. Mas o conhecimento no sentido de observador sincero. Quando você observa sinceramente seus pensamentos, você não tem sentimento de culpa, porque você não está condenando, você não está julgando. Esse é o grande lance da vida. A gente tem que perceber isso. Urge para que a gente perceba isso ontem, porque não há tempo mais. A humanidade está falida. A gente começa a não ter mais esperança no ser humano. A gente começa a não ter mais esperança na humanidade. Nós só temos a nossa própria humanidade. Então nós temos que abrir rapidamente essa dimensão. Essa é uma oportunidade. A gente fala de experiência, a gente fala da alma, a gente fala da alma, a gente fala do coração. A gente tem que acordar para a vida. Não adianta fazer oração, não adianta se ajoelhar, colocar, sabe, muletas e mais muletas. Nós temos que fazer um adentramento profundo no nosso ser interior, com muito carinho, com muito carinho. É difícil, é doloroso, mas chega uma hora que há um alívio imenso disso. Me dói ver o ser humano em agonia, do meu lado, filhos, netos, e eu não posso fazer nada. Eu não posso abrir a cabeça, eu não posso abrir o coração de ninguém. Mas cada um de nós que se dá ao luxo de estar hoje aqui presente, ouvindo uma reflexão, um toque, eu acho que se eu tocar a alma de alguém, se eu tocar o pensamento de alguém, eu vou ficar muito feliz, porque é a minha experiência de vida. Não me exime de dor e sofrimento, não me exime dos conflitos da vida, mas me sinto muito mais preparado para enfrentá-los. Me sinto mais na mansidão dos meus dias para enfrentá-los. Entendem? Então nós precisamos disso, é urgente. Meu muito obrigado a vocês. Perdão pela emoção.